Se fosse aqui 5, continuar dando mais infinito. Mas se fosse aqui 2. 2, ó. 2 aqui, ó. Tá certo? Desculpa. Aqui 2, desculpa. Aqui 2. Continuar dando mais infinito. Continuava? Mas o produto. Ia dar quanto? 23 elevado a 0. É ou não é? Limite desse dá 0. Limite desse dá 0. Ó. Esse dá 0. Limite desse dá quanto? Mais infinito. Mas quando você pega o produto dos dois, quanto é que dá o produto? O produto dá 5. Então o limite dá 5. Então você está diante de uma nova indeterminação. Qual é? 0 vezes infinito. Professor, e mais infinito vezes infinito? Hã? Mais infinito vezes infinito. Aí não, aí se você tem infinito vezes infinito, não é indeterminação. É infinito, porque é claro, ó, se limite, vamos lá. Ó. Se limite com x tendendo a p de f de x. Já começou? É outra, né? É mais infinito. Tá? E limite de g de x com x tendendo a p é mais infinito, então quanto é o limite do produto? Tá? Com x tendendo a p. Mais infinito, cara, é o produto. Os dois estão crescendo. Os dois podem ficar tão grandes quanto eu queira. Então o produto também pode ficar tão grande quanto eu queira. Bastando escolher o x suficientemente próximo de p. E se for, ó, se aqui for mais dá mais. Se for mais com menos. Se for menos com mais. E menos com menos? Mais. Tá? Agora preste atenção. Limite da soma. Ah, vamos colocar limite da soma. Mais infinito. Se os dois podem ficar tão grandes quanto eu queira, positivamente, a soma também pode ficar tão grande quanto eu queira, positivamente. Então você tem isso. E você tem isso. Agora. E limite os infinitos não são iguais, como é que vai ser? É porque tem natureza aí é outra indeterminação, que pode ser qualquer coisa, ó. Infinito menos infinito pode ser qualquer coisa. Isso aqui é uma nova indeterminação. Diga. Mas o limite com x tendendo a p sendo igual a mais infinito é só se ele for pela direita? Não. 1 sobre x menos 2 está aqui, ó. 5 sobre x menos 3 ao quadrado. Quando é par, o limite pela direita e pela esquerda são iguais a mais infinito. Professor, na aula passada o senhor mostrou que... O problema é que você começa a tentar... Espera aí, só um pouquinho. Você começa a tentar manipular o mais infinito como sendo um número real. Mais infinito expressa o comprimento de uma função na vizinhança do ponto onde eu estou calculando o limite. Expressa o tipo de comprimento. Diga. Sim,
Na aula passada o senhor mostrou que se os limites laterais não são iguais, eles não se encontram naquele gráficozinho. Eles não têm... Mas isso para o limite finito. Esse limite aí. Aí beleza, tem alguma coisa que dá pra fazer, tipo assim, calcular a diferença entre o que tende a positivo, o que tende pela direita e pela esquerda e dar por propriedade? Deixa eu repetir, é assim. Tem alguma propriedade que a gente pode descobrir em relação ao limite se a gente calcular a diferença entre o limite pela direita e pela esquerda? Alguma propriedade você vai tirar? Não! Você só vai à conclusão que são diferentes. A conclusão é quando são iguais, que a função, que o limite é o valor comum. Mas se são diferentes, são diferentes. O que tem um aspecto geométrico, né? É que o gráfico pela direita vai para um ponto, se os limites laterais são números reais, tá? Se os limites laterais são números reais, o limite vai para um ponto, o limite vai para outro. E se é infinito também, olha, o que significa geometricamente? Mas antes vamos ver aqui. Isso aqui depois eu volto aí essa questão. Infinito menos infinito é outra indeterminação. É só você ver, pessoal, ó. Você pega aqui, simples, pega f de x, pega o limite, f de x não, para ir mais rápido. Pega o limite com x tendendo a 5 de 1 sobre x menos 5 ao quadrado mais 2x. Olha aqui. Quanto é que tu acha que é esse limite? Colocar o limite quando o x tende a 5 de 1 sobre x menos 5 ao quadrado mais o dobro de x. Vai dar quanto? Mais infinito. Se essa parcela aqui tem limite 10 e ela tende a 10 de fato, e essa daqui tende a mais infinito, o que acontece com a soma? Mais infinito. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, é como se estivesse aqui. Se o limite da f é mais infinito e o limite da g é o número real, o que é que acontece com o limite da soma? Mais infinito. Tá? Isso é óbvio. E quem é o limite com x tendendo a 5 de 1 sobre x menos 5 ao quadrado? O mesmo bestinha que está aqui. Quem é? Mais infinito. Agora pega o limite da diferença. Pega o limite da diferença. O limite. A primeira função, x menos 5 ao quadrado, mais 2x, menos a segunda função. Isso aqui é o limite de quem? É o limite com x tendendo a 5 de quem? De quem? E quanto é o limite de 2x? Então, infinito menos infinito pode dar qualquer coisa, é uma indeterminação. E se não tivesse 2x aí? Se não tivesse... Dá zero. Mas aí seria Porque a mente são funções equivalentes. seria 10 mais infinito? Quê? 10 mais infinito? Algebricamente, expansão. É limite, ó. O que você tem que ver é o seguinte, cara. Ó, grave. Se limite de f de x com x tendendo a p é L, o número real. É o número real. E limite com x tendendo a p. Eu já vi para o produto, não já, ó.
produto está aqui. Mas o produto é só para ser positivo e para ser negativo. Se o C é 0, é uma indeterminação. Agora, na soma, não. Então, qual é a conclusão sobre o limite da soma das duas? Hein? Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é a conclusão sobre o limite da soma das duas? Hã? Mais infinito. Ora, a F está crescendo absurdamente, somada com a G, que, desculpe, a F tem limite L, somada com a G, que cresce uma barbaridade, o que acontece com a soma? Não importa que número L seja aqui, não importa que número L seja aqui. Tá? Agora cuidado aqui, ó. Se dá mais infinito e mais infinito, a diferença eu não sei. Se dá menos infinito e menos infinito, a soma dá quanto? Menos infinito. Mas a diferença? Não sei. É uma indeterminação. Então, quantas indeterminações tem até agora? 3. 0 sobre 0. Infinito vezes 0. Infinito menos infinito. E vamos a mais. Porque o que eu introduzi aqui para vocês foi o limite infinito. Quer dizer, o resultado do limite, a resposta do limite é mais infinito ou é menos infinito. E os limites laterais também. Só que o limite, se o limite lateral é mais infinito e o outro limite lateral é menos infinito, não existe o limite no ponto, tá? Mas é limite, ó, isso aqui é chamado limite infinito no finito. Ó, limite infinito no finito, porque eu estou fazendo o x tender a um número real. Agora eu posso fazer o x tender a mais infinito ou a menos infinito. Aí você vai calcular o limite no infinito. Tá certo? Tá certo? Professor, um momento aí, se eu subtrair o mais infinito com mais infinito. Não. Eu subtraí esse número real aqui, menos esse número, eu subtraí. Esse número real, menos, porque eu estou calculando o limite com x tendendo a 5, desse número real, que é função de x, menos esse número real. Aqui eu estou fazendo operações com números reais. Para cada x, quanto é que dá essa diferença? Dá 2x. Eu não fiz infinito menos infinito, não. Eu calculei o limite da diferença das duas funções. O limite do número real f de x menos g de x com o número real x tendendo a p. Eu calculei qual é o limite desse número real menos esse número real, tudo que depende de x, quando x tende a 5. Quanto é que dá? Dá o limite do número real 2x. E qual é o limite do número real 2x? 10. Respondido? Tem que tomar até uma água. Tá? Agora vamos ver. Sem definição, assim, sem mais coisa. Quer que você diga? Esse limite aqui com o x tendendo a 5. Certo. Aqui, você explicou o motivo disso acontecendo na primeira preposição que você explicou, né? Mas por que ele é mais infinito ou não menos infinito? Essa parte porque é ao quadrado. Quando é ao quadrado, tá? Quando eu faço mais infinito, é o todo, viu? Ó, gente, é o todo que é mais infinito, é o todo, cuidado, não é só o x menos 5 ao quadrado, não. Porque quando o x tende a 5,
x menos 5 ao quadrado tem limite zero, tende a zero. E tende a zero por valores positivos. Não importa se o x está tendendo a 5 pela direita ou pela esquerda. Por isso que eu comecei logo com esse exemplo, com x menos 3. Então, x menos 5 ao quadrado tem limite zero, está tendendo a zero, está se aproximando de zero. O denominador da fração está diminuindo. O que é que acontece com a fração? Está aumentando. Mas aumenta eu podendo fazer com que ela fique tão grande quanto eu queira, bastando fazer o x suficientemente próximo de 5. Mas o x está tendendo a um valor fixo. O x sempre ele tende a um valor fixo. Mano. O limite, o p é fixo. Tem como o x tender ao infinito? Tem, é o que eu vou fazer agora, eu digo. Hã? Se for menos 2, é o limite a menos infinito. Foi o que eu tinha colocado em algum lugar aqui. Não, antes, foi antes, tá? Foi antes. E divisão de infinitos bem determinado? Vamos ver, se vocês deixarem. Vamos lá, ó. O que é que acontece? Ó, o que é que acontece com essa expressão? Vamos rápido aqui, rápido. O que é que acontece com 1 sobre x, com o inverso de x? Agora eu vou... Não, com x tendendo a zero eu já fiz. Tu tá de sacanagem, tá? Agora faça o x crescer. Faça o x crescer. O que é que acontece com 1 sobre x? Olha, o que é que acontece com isso aqui? Cada vez mais próximo de zero. Igual a zero, mas sempre mais próximo de zero. Dá quanto? Dá zero. Ou seja, limite do inverso de x quando x tende a mais. Mas eu preciso dizer o que é isso. Eu preciso dizer o que é isso. E o que é que diz isso? Uma definição. Definição. Vou dar a definição para você entender. Olha, é muito complicado entender certas coisas sem olhar para a definição, tá? Para a definição, para eu ter sentido isso aqui, eu tenho que estar nessa situação. Sejam A real e F uma função definida no intervalo A mais infinito. F é uma função definida no intervalo A mais infinito. Vírgula, F é uma função, e L real. E L real. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a mais infinito, quando para cada c, positivo, tá? Quando para cada epsilon positivo, existe C positivo quando, né? Quando para cada epsilon positivo existe C positivo, tal que x no domínio da f e x maior do que c, isso é condição suficiente para que f de x menos L seja menor do que f. Isso é a definição do limite. Para e começa.